TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis. Um programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é na terça, onde você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. A nossa reprise é no sábado e no sábado não tem como você participar, você vai apenas contemplar. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você, telespectador, uma programação ao vivo. E esse ao vivo é muito bom para quem assiste, para quem é entrevistado e, evidentemente, para quem também aqui está fazendo as suas perguntas. Nesta terça-feira, que é a penúltima terça-feira de agosto, hoje é dia 23. Nós estamos no inverno brasileiro ainda. Temperatura oscilou um pouco em Divinópolis hoje. Quem gosta de uma temperatura mais amena aprovou. Temperatura girou hoje em Divinópolis em torno de 22 graus. E nós vamos ainda pelo menos mais uns 30 dias perto disso ainda no inverno. E sem perda de tempo, nesta terça-feira eu vou apresentar agora a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a diretora-presidente do Complexo de Saúde São João de Deus, Elis Regina. Nós vamos falar hoje sobre a questão da situação atual do Complexo de Saúde São João de Deus. E, é claro, reviver um pouquinho também até 2016, como estava a situação e como está hoje, perto de quase 6 anos. Elis Regina, programa Amostra Grátis. Muito boa noite, como eu disse aqui, prazer recebê-la ao vivo no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Samuel, boa noite. É um privilégio poder estar aqui num programa ao vivo. A saúde é muito complicado, às vezes, a gente entender o que acontece nos bastidores, né? Até a gente que está no dia a dia dentro da saúde, a gente fica um pouco confuso com tantas mudanças que acontecem e imagina a população que às vezes não tem acesso a esses bastidores, né? Então, estar aqui com você hoje, podendo tirar as dúvidas, é um privilégio. Muito obrigada, viu, pelo convite. E em nome aqui do Mairink Pinto de Aguiar Júnior, né, que é o nosso superintendente aqui, em nome de toda a direção da TV Candidez, a gente agradece aqui a sua presença, porque eu sempre costumo ressaltar aqui, com alguns profissionais médicos também, que sempre passam pelo programa. Semana passada, inclusive, nós recebemos a doutora Olga Nascimento, que também faz parte do Complexo de Saúde São João de Deus. A gente sabe da agenda tribulada que cada profissional vive, seja ele médico ou até outro profissional, psicólogo. Eu fico imaginando a complexidade macro que é gerir uma entidade que é o Complexo de Saúde São João de Deus. Agradecer também aqui a presença do Rubens, que é o assessor de comunicação. Já tem muito tempo, né, Rubens, que você está lá também, não tem? 14 anos. 14 anos. Poxa, você já tem um laço grande ali também, né? Agradecer aqui o Rubens, que também está marcando presença aqui, acompanhando essa entrevista. Elis, é a primeira vez que você vem aqui, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito esclarecedor para que a população que está nos assistindo possa entender como é que funciona hoje o Complexo de Saúde São João de Deus. Mas como jornalista, eu tenho que te fazer aqui uma pergunta, um questionamento, porque há 2, 3 semanas atrás, Divinópolis viveu uma efervescência de uma notícia com todos os veículos muito relacionada à questão da internação, a questão da regulação da internação, que muita gente não entende bem. Tem muita gente que acha que essa é uma determinação da unidade hospitalar.
e não é. Eu queria que você explicasse para quem está acompanhando o programa Amostra Grátis, que a gente tem esse papel de informar, como é que funciona essa questão da regulação de internação, especificamente do núcleo interno de regulação do hospital? Bom, é uma ótima oportunidade. O que acontece? A saúde, ela tem variações no decorrer do tempo. Então, quando, por exemplo, começou a Covid, a gente sempre alertou que nós teríamos aí, pós-Covid, alguns problemas sérios com relação às eletivas e assim por diante. E aí, Samuel, o que acontece? O SUS, ele é regulamentado pela Constituição Federal. A Constituição Federal, ela assegura alguns direitos ao cidadão e esses direitos, eles têm que ser obedecidos pelos gestores hospitalares daquelas unidades que são contratadas pelo SUS, justamente para que esses direitos sejam obedecidos. Então, um dos principais, por exemplo, é a equidade, ou seja, todo mundo tem direito à saúde. Então, quando se fecha um contrato mais ou menos de 5 anos com o SUS, a cada ano esse contrato é automaticamente sendo revisto pela CEMUSA, que é a Secretaria Municipal de Saúde, que verifica o que está acontecendo na saúde e vai lá e fecha então o contrato. Olha, eu preciso de tantas cirurgias eletivas, eu preciso de tantos partos, eu preciso de tantas internações pediátricas. Então, a gente fecha esse contrato conforme o que está acontecendo na saúde. Quando a gente fecha esse contrato, em que o prefeito assina, quando é regulação plena, porque tem alguns hospitais que a regulação é pelo Estado. Quando a gente fecha esse contrato, e o São João, por exemplo, que hoje vai passar para 248 leitos SUS, esses leitos, eles não são mais do São João de Deus. Esses leitos, eles vão ser obrigatoriamente regulados por 3 entes. Esses entes, eles são o Estado, através do SAMU, que vai regular as urgências. Então, há um acidente, uma pessoa que passa mal em casa, ele leva essa pessoa para a sala vermelha. Então, independente de leito ou não, esse paciente vai parar na sala vermelha do São João de Deus e esse paciente é prioridade. Nós temos um segundo regulador, que também é o Estado e que a gente chama de SUS Fácil. Esse SUS Fácil, ele tem 2 características importantes. Primeiro, uma central, onde nós temos médicos que sabem de todos os pacientes que estão nas UPAs, que estão nos hospitais menores e que precisam de um determinado tipo de unidade para poder fazer aquele atendimento. E o SUS Fácil, esses 248 leitos que o São João tem, ficam disponíveis nesse sistema. Então, esses médicos vão enxergar quais são os leitos que estão disponíveis e, a partir daí, eles vão regular o paciente conforme a complexidade de cada um. Aí, o direito da equidade, ou seja, somente esses médicos que sabem de uma população de 1,3 milhão de pessoas, 53 municípios, é que vão entender quem é que efetivamente tem que ir para o hospital polivalente, que é o São João de Deus, alta complexidade, 55 especialidades, ou vai para um hospital tipo 4, que é um hospital que tem uma base muito pequena, tem um clínico, tem um cirurgião. Então, esses médicos conhecem a rede e vão regular esses pacientes. Então, quando tem o SUS Fácil, por exemplo, um paciente foi cadastrado para o São João de Deus. Não adianta o nosso NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação, que agora vai sofrer uma evolução muito importante, onde a gente vai colocar a deshospitalização, que é uma parceria com os médicos que vão mandar para outros hospitais para longa permanência, vão mandar, por exemplo, para a atenção domiciliar dos municípios, que às vezes o paciente só precisa de um respirador ou um BIPAP, né? Precisa de um medicamento e não precisa ficar no hospital para isso. A gente vai ter também o DRG, que eu quero falar um pouquinho depois, que é muito importante isso para a questão da qualidade assistencial. Então, esses leitos que estão dentro do sistema, eles vão obrigatoriamente ser geridos pelos médicos da regulação do Estado. Não adianta esse médico que está dentro do nosso núcleo interno ou esse enfermeiro falar assim, olha, tem o João, que ele tem um problema cardíaco, manda ele para o São João. Não é assim. Quem vai definir exatamente se é João, se é Maria ou se José que vai para o São João é exatamente esses médicos dessa regulação. E nós temos uma terceira regulação, essa sim é feita por agendas ambulatoriais da Secretaria Municipal de Saúde, que são os eletivos. Então, o que a gente vem vivendo hoje? Depois da pandemia, a gente vem vivendo um agravamento muito sério da saúde em termos de urgência.
Então, anteriormente, o São João de Deus, que é um hospital de alta complexidade, a alta complexidade ela é regulamentada normalmente por cirurgias, por isso que nós temos 55 especialidades, então uma especialidade vai complementando a outra. Se é uma pneumonia, se é alguma coisa mais tranquila, outro hospital de menor complexidade pode ficar com esse paciente, porque o custo é menor, tem menos especialidades e talvez não precise de tanto apoio assistencial de outras especialidades para poder dar assistência para aquele paciente. Então, anteriormente, a gente tinha mais ou menos 40% de pacientes clínicos. Hoje, nós temos 70% de pacientes clínicos. E aqui eu queria fazer um recorte importante do papel da população nessa disponibilização de leitos. A partir do momento que eu tenho qualquer coisa que pode ser atendida na atenção primária, uma pressão alta, um diabetes, quem está grávida, por exemplo, fazer o pré-natal corretamente, é importante que eles façam esse acesso correto. Por quê? Porque a partir do momento que ele cuidou da saúde e não precisou ir para um hospital, automaticamente ele está ajudando o SUS, que é universal, que tem que dar assistência para todos, a dar assistência efetivamente para aqueles que precisam, que não podem cuidar da sua saúde na atenção primária. Então, é uma coisa que é importante dizer, e uma outra coisa importante de dizer também é o seguinte: às vezes o paciente está na UPA e precisa ser regulado. E aí sai uma vaga para um outro hospital que não seja o São João de Deus. É importante que ele entenda que saúde é feita em rede. Seria muito caro se todos os municípios tivessem cada um São João de Deus, que tem uma receita mensal na média de 19 milhões, um custo na média de mais ou menos 18 milhões de reais, mais dívidas que a gente paga de atenção, de gestões anteriores, de mais ou menos 2 milhões e 100. Eu estou dizendo isso porque esse ano a gente começa a apresentar um déficit pelo fato de que nós mudamos a forma contábil de escrituração. Posso falar disso depois. A gente vinha apresentando resultados positivos desde 2017. Esse ano, não porque a gente dá prejuízo, mas devido à revisão da forma de escriturar a contabilidade, a gente vai apresentar um prejuízo até voltar à normalidade nos próximos anos. Então, um hospital que custa 18 milhões por mês, atender uma pneumonia, atender uma especialidade que pode ser resolvida na atenção primária, é um desperdício de recurso. Mas como eu fico pensando, e essa explicação sua, ela foi muito lúcida, né? E quando você fala da questão da internação, é bom que se diga também que existem as portas de entradas, né? Que existem o próprio posto de saúde, talvez seja uma delas, a própria UPA talvez seja uma delas. E aí eu te faço uma pergunta: você tem a receita desse bolo, então, para que o paciente e o médico que está lá na ponta e que vai receber esse primeiro paciente, como você falou, com uma pressão alta, com uma glicose alterada, ele possa tratar bem para que ele não chegue lá, às vezes nem precisando de um atendimento que o hospital vai oferecer, porque ele está preparado por uma questão de uma alta complexidade, correto? Exatamente. Então, Samuel, como é que faz esse elo aí, então? Eu fico pensando nisso. Não é fácil, por isso que eu digo que às vezes a gente que está nos bastidores e a gente percebe muita coisa acontecendo, então alguns pacientes que precisam de uma cirurgia de alta complexidade às vezes não têm acesso ao São João, e não têm acesso ao São João não é porque a regulação regulou errado, não. É porque às vezes as urgências são tantas que eles vão mandando para um hospital de alta complexidade como é o São João de Deus. Mas esse paciente, e hoje é muito interessante que a nossa rede de urgência e emergência é formada por 35 hospitais. E são hospitais muito bem preparados, né? Então o SAMU pode direcionar pacientes para esses 35 hospitais. Então é um paciente, o SAMU, o SUS Fácil, que pode mandar esses pacientes para essas portas de menos complexidade, significa que eles estão aproveitando melhor o dinheiro do contribuinte. Então, essa pessoa ou esses profissionais que fazem essa filtragem e essa elaboração para onde vai o paciente A, o B e o C, eles têm que ter uma visão muito importante, muito aberta com relação a que tipo de tratamento essa pessoa está precisando no momento. Isso. Quando vai o laudo para o SUS Fácil, né, que é esse sistema informatizado do SUS, que mostra os leitos, a gente vem trabalhando muito com o Ministério Público e também com o SUS, no sentido de mostrar que o sistema ainda tem alguns defeitos.
Por exemplo, ele me fala que eu tenho 248 vagas, mas ele não separa o que é masculino e feminino. Ele não percebe se, por exemplo, eu tive um paciente que ele está isolado mesmo. Quando eu cheguei, eu separei vários leitos de isolamento justamente para eu ter uma capacidade instalada correta com aquilo que eu preciso. Então, às vezes, tinha uma enfermaria com 4 leitos que eu precisava isolar por causa de um paciente. O SUS-Fácil, ele entendia que eu tinha esses 4 leitos, mas 3 estavam fechados porque esse paciente poderia contaminar. O sistema ainda tem esses problemas. Quando eu cheguei, eu já peguei uma ala, diminuí os leitos do SUS para que efetivamente o SUS-Fácil enxergasse a quantidade de leitos correta, ou seja, nesse quarto só pode ter um paciente, eu não posso ter a cama B, eu não posso ter a cama C e a cama D. Justamente para ter uma equação bem definida de capacidade instalada. Mas você me fez uma pergunta inicialmente sobre essa questão do paciente, dele se cuidar na ponta. E isso é uma coisa tão interessante. A pessoa, não é que a pessoa quando vai para o São João ela não precise ir, porque ela poderia ter ido para a atenção primária. Ela precisa ir para o São João de Deus porque ela gravou. Tanto é que a gente vem conversando muito a quantidade de amputações que a gente tem depois da pandemia, justamente porque as pessoas às vezes não cuidaram do diabetes. E você já entendeu o que é uma amputação porque a pessoa não cuidou do diabetes? Eu tenho todo um problema social. É algo muito traumático. Essa pessoa vai perder a vida ativa e econômica dela. A família, às vezes, entra em dificuldades porque realmente aquela pessoa não pode trabalhar mais. Desestrutura, tanto econômico quanto socialmente, uma família. Então, vai criando uma cadeia complexa, às vezes porque a pessoa não cuidou do diabetes, porque ela não fez aquele acompanhamento no posto de saúde, que tem total condições de dar o acompanhamento. E uma das coisas importantes que o São João vem fazendo, porque eu falo muito de números, mas tem uma coisa que a nossa equipe faz muito bem, e é esse programa, inclusive do DRG, que eu quero te falar depois, é tentar juntar todas as pessoas que compõem a saúde. A saúde só vai funcionar quando tiver muito unido a atenção primária, que são os postos, a atenção secundária, que são as UPAs, e a atenção terciária, que são os hospitais. Não adianta o hospital ficar com um problema na mão, chegando uma mãe que não fez o pré-natal, e aí essa criança vai, e essa mãe vai chegar, vai virar uma gestante, né, de alto risco. Se eu não vou na atenção primária e falo assim, atenção primária, deixa eu te falar, acompanha a mãe, porque se ela tiver com toxoplasmose, faz isso, isso e isso, para não chegar lá na frente e ter problema com a criança. Ah, mas se a mãe tem isso, não adianta nem você pedir uma tomografia, porque não vai adiantar. Então, nós estamos fazendo encontros de matriciamento entre o problema da atenção terciária, que são os hospitais, e a atenção primária. E é muito bonito ver a construção, porque as pessoas começam a entender as dificuldades e os fluxos. Eu acredito nesse tipo de saúde, e é por isso que o São João de Deus vem investindo nesse tipo de matriciamento, para que a saúde seja resolutiva. Na nossa visão, lá do São João de Deus, nós queremos ser referência nacional nos filantrópicos, em excelência, em resolutividade na saúde. E o que é resolutividade na saúde? É eu não deixar um paciente internado um dia a mais porque demorou a fazer a tomografia, um dia a mais porque o médico que deveria fazer uma interconsulta, então estou com um clínico, preciso de um neuro, o neuro demorou 2 dias para fazer essa consulta. Eu deixar um paciente dentro do São João de Deus tomando antibiótico, se o antibiótico ele poderia estar tomando na casa dele com um acompanhamento da atenção domiciliar. Então, isso é gerir recurso e isso é dar acesso à população. Se hoje a gente não dá acesso à população da UPA, por exemplo, é porque estão sendo regulados pacientes que talvez não precisassem ir para o São João de Deus, mas não é culpa de ninguém, é devido às urgências. Então a gente precisa sentar muito os 3 setores, SUS-Fácil, que é o Estado, SAMU, que é o Estado, o município, que é a SEMUSA, junto com esses prestadores, que são os hospitais, para poder fazer uma saúde de resolutividade e que dê acesso à população. E eu ia te perguntar agora, e esse elo, ele está satisfatório no dia de hoje? Como é que você pegou isso no segundo semestre de 2016 e como é que está hoje essa interação? Porque eu estou percebendo que, longe de pensar no Hospital São João de Deus sozinho, só ele, não tem como. Você precisa de uma interatividade, de uma conectividade, principalmente com a saúde do município, principalmente, e dos outros municípios também, muito grande. Essa conversa, ela está muito proveitosa entre vocês? Olha, Hospital, município e mais outros envolvidos?
Eu vou fazer um recorte e pedir permissão a uma reunião que nós fizemos no Ministério Público, onde foi pedido para que o São João de Deus abrissem mais camas na Sala Vermelha. Eu digo camas porque Sala Vermelha você não fatura. Sala Vermelha você recebe um determinado valor. Hoje o São João recebe cerca de R$400 mil, tem um custo de mais ou menos 800 mil, porque são 14 especialidades de porta de entrada. E a ideia, né? Só um parêntese aí, a Sala Vermelha parece que estava desativada até alguns anos atrás, ou não estava funcionando de maneira plena? Alguns anos atrás mesmo, 2016... Nós chegamos a abri-la em julho de 2017. O primeiro para-casa que eu tive quando eu cheguei... Então, ela estava fechada quando você... Ou não estava funcionando de maneira correta? Ela não existia. Nós tivemos que fazer obra, determinar os fluxos junto com o SAMU. O paciente chegava, mas não era uma sala vermelha. Ele recebia o atendimento, quem era um acidentado, por exemplo, de um acidente, mas não era considerado uma sala vermelha. Antes não tinha as ambulâncias, né? Então, se você pensar na quantidade de vidas que são salvas hoje, e ainda permite um recorte importante, e não é crítica, eu estou dizendo como que se constrói a saúde nunca se constrói numa perna só. Então, abriu-se o SAMU com uma atenção pré-hospitalar, várias ambulâncias, mas concomitante não se abriu os leitos de retaguarda. Então, aqueles leitos que existiam antes do SAMU, que muitas pessoas morriam porque não tinha esse acesso na casa dele, o SAMU, num acidente. Então, esses leitos eram mais destinados aos eletivos, a algumas urgências de porta aberta. Quando vem o SAMU e começa a fazer atendimentos e começa a salvar essas vidas, os leitos de retaguarda não foram abertos. Mas, por um tempo, o São João conseguiu dar vazão a esses pacientes do SAMU, porque, paralelo a essa gestão assistencial que é tão importante no dia a dia, cada paciente, o que acontece para você dar alta mais rápido e assim por diante, a gente conseguia trabalhar o encaminhamento de pacientes que eram cirúrgicos. Veio a pandemia, desestruturou a saúde de tal forma, né? E quantas consequências a gente está vendo hoje, né? Às vezes crianças prematuras nascendo, né? Mais complicações cardiológicas. Então, a saúde deu uma desestruturada. Né? E muitas vezes, por exemplo, o paciente que está na UPA e ele consegue um leito, por exemplo, num Oliveira, Luz ou lá em outro hospital, Santo Antônio do Amparo, ele às vezes não quer ir, porque ele quer ficar no São João de Deus, às vezes ele é de Divinópolis, porque é difícil mesmo a família se deslocar. Mas se a saúde não for entendida conforme o tipo de paciente e o tipo de hospital e ser encaminhado corretamente, não tem dinheiro que resolva isso. Porque é cara a saúde é muito cara. Como, por exemplo, o Hospital São João de Deus aqui, ele recebe pacientes também de outras cidades também, dependendo do estado da gravidade que ele vai ter ali e da necessidade de atendimento, está correto? Exatamente. Então, olha para você ver, o tanto que foi interessante. A gente teve agora, há poucos dias, um agravamento das crianças. Então, muitas crianças que precisavam fazer drenagem torácica. E a gente tem uma equipe de torácica muito importante e a doutora começou a receber recebeu dois, recebeu três. Ela me Elis, fala com a regulação que segura os leitos, não manda outras crianças, porque está tendo muito caso e só nós podemos salvar essas crianças. E essa médica e a equipe dela, que é a doutora Ana Paula e a equipe, eles passaram o final de semana todo. Foram 6 crianças operadas, que foram drenadas o pulmão. Só a gente poderia fazer isso e essas crianças foram salvas. E qual foi o problema dessas crianças? Na verdade, a gente teve tanto problema pulmonar, né? Hoje foi na época da Covid, não, né? Foi depois, tem pouco tempo, deve ter uns 2 meses. Então teve um agravamento, tanto é que a pediatria está lotada, a gente não tem leito, tanto para a SUS quanto para a saúde suplementar, né? Então, mas assim, é um comprometimento daquela equipe ali do São João de Deus, quando eles veem que está acontecendo alguma coisa, eles vão fazer isso, o pessoal é muito atento. Os médicos são muito atentos, a equipe de gerentes é muito atenta. E você percebe isso também te dá um certo ânimo também para você acordar todos os dias e pensar que vou para lá enfrentar o meu dia como diretora-presidente desse gigante, desse avião que é o Complexo, é por aí? Eu falo muito com a minha equipe, o que faz a diferença no trabalho da gente é que às vezes tem tanta dificuldade, às vezes a gente passa tanto problema, às vezes falta recurso para isso, falta recurso para aquilo, porque, por exemplo, só de lavanderia, só para você ter noção, a gente gasta 6 quilos de roupa por paciente internado por dia. Cada quilo de roupa custa R$ 3,47.
O custo que nós temos com lavanderia, que nunca é remunerado, está incluso ali dentro do custo, nós gastamos R$240 mil só de lavanderia no São João de Deus. No São João de Deus, nós fazemos mais de 97 mil refeições mês. E se você percebe, assim, eu ri muito, assim, é um exemplo que eu vou dar, as pessoas vão ficar até meio contrariadas, e às vezes as pessoas acham, é a Elis. Não, é a equipe. Eu sou estratégica, eu olho, eu faço boas negociações, eu inovo, eu gosto de vazios assistenciais, tanto é que a gente está com vazios assistenciais agora, que pelo que eu estou sabendo de umas últimas notícias, talvez nós vamos ser o único serviço do Estado de uma especialidade, então isso para a gente é gratificante. E você pode adiantar ou ainda não? Não, porque a gente está aguardando, um serviço já parou, o segundo serviço estava em funcionamento, mas a gente tem uma notícia que talvez os médicos tenham saído, a gente está esperando essa notícia, aí nós vamos ser o único serviço. Mas assim, esses dias gente, é um exemplo tão bobo, mas assim, a gente... Não é economia ruim, é o tanto que a equipe se dedica. O meu papel higiênico acabou. E eu peguei e falei, meu papel acabou. Aí eu tinha jogado o rolinho fora, assim. Aí eu fui lá, você falou, meu papel acabou. Mas cadê o rolinho, né? Que é aquele rolinho do papel, aquele durinho. Aí eu falei, joguei fora. Não, mas para poder trocar tem que dar o rolinho. Então, olha para você ver, a gerente de hotelaria, o cuidado dela, por que isso que ela faz isso? Porque a gente é mesquinho? Não. Porque as pessoas levam papel higiênico, porque as pessoas levam as torneiras, porque as pessoas levam as coisas do São João de Deus. Então, você acaba de reformar alguma coisa, aquilo diminui. Então, são essas pessoas que olham isso. O meu, infelizmente, hoje, a mãe dele, eu estou até um pouco emocionada hoje, porque... a mãe do nosso gerente de enfermagem, das áreas de internação, CTI, internação, a mãe dele veio a falecer hoje, que é o João. O João, por exemplo, ele e a equipe dele está fazendo um trabalho agora de uma tecnologia em que, às vezes, você tem algumas questões a nível... dos órgãos genitais, a nível de ânus, que vem uma tecnologia que você põe uma sonda em que as fezes não misturam ali e a recuperação daquela ferida é muito mais rápida. E ele fazendo esses estudos junto com o fornecedor. Isso custa R$ 1.400 essa sonda. E ele vem mostrando os resultados e a dignidade que a gente devolve para um homem, por exemplo, que não só poderia perder esse órgão, como ele poderia morrer por causa de uma infecção. Então, ele vem fazendo esse trabalho, a gente dá a sonda. Então, como que eu economizo, por exemplo, numa diária, se essa pessoa ficou menos tempo internada? E a minha equipe tem esse cuidado de fazer uma assistência saudável, com dignidade. Então, algumas coisas acontecem, às vezes não tem um bom atendimento, mas nunca faltou medicamento nem na pandemia, não falta o médico, não falta o enfermeiro, não falta recurso. Ô Elis, eu vou ter que te interromper, o Túlio está me avisando aqui que eu tenho que chamar um intervalo. Túlio, nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo, você pode continuar participando, daqui a pouco a gente volta na sequência da entrevista de hoje. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada.
localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 23 de agosto. Nós estamos ao vivo, a programação da TV Candidez ao vivo, e eu fico muito feliz. Aqui estão no estúdio as pessoas, estão acompanhando as mensagens. Isso aí é muito importante, que mostra a audiência da TV Candidez. Eu fico muito feliz. Nós estávamos anunciando já há 2 semanas a presença da Elis Regina, que é diretora-presidente do Complexo de Saúde São João de Deus. Ô Elis, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Há um tempo atrás, você era a superintendente. E por que houve essa mudança de diretora-presidente? Você pode explicar para a gente? Eu era mais superintendente, correto? O nome mais usado. Na verdade, nós viemos numa segunda intervenção e o modelo até então adotado é que existia uma superintendente que era carteira assinada CLT, né? Quando a intervenção, então, saiu, que foi uma intervenção feita aí pelo Estado, pelo município, pela União e pelo COSEMES, aí mudou-se, então, o formato de gestão da governança do São João de Deus. Trouxe, então, um modelo bem parecido com sociedade anônima, onde nós estabelecemos conselhos. Até o meu objetivo é fazer um conselho consultivo depois, que hoje não faz parte da estrutura, mas como que ficou a estrutura do São João de Deus? Então, nós temos um conselho curador, tá? Esse conselho curador, ele é de representantes da sociedade, uma vez que, apesar de ser um hospital particular, o São João de Deus não tem dono. Ele é uma fundação, e essa fundação, então, ela é da sociedade. E aí, esse conselho são membros da sociedade. Nós temos um conselho fiscal, que também são membros da sociedade, que fiscalizam as nossas atividades. Esses 2 conselhos, eles não têm remuneração, são atividades realmente de dedicação da população para o São João de Deus. E vem o conselho diretor. Esse conselho diretor, então, ele é formado por 3 diretores, nós somos estatutários, e a diretora-presidente, que sou eu, o diretor administrativo jurídico, que é o doutor André, e nós temos o diretor financeiro, que é o Marco Antônio. Então, nesse formato, por isso que eu fui para a diretora-presidente. Então, eu tenho minha CLT suspensa e eu virei, então, estatutária. Ô Elis, olha só, eu recebi aqui 6 perguntas de um tema que não estava aqui na nossa pauta, mas eu comentava com a Elisa aqui que o programa ele é ao vivo e a gente tem essa interatividade. E muito em respeito ao telespectador, eu sempre gosto de dar essa atenção e fazer as perguntas. Obviamente, não vou fazer as 6 perguntas porque todas convergem para o mesmo tema. É sobre a questão do piso salarial. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que você perguntasse à Elis Regina sobre a questão como é que o Hospital São João de Deus reagiu ou vai reagir com relação ao piso salarial da enfermagem. Você pode falar sobre isso? Você se sente confortável para falar sobre isso? É importante, inclusive, a gente vem se mantendo um pouco mais em silêncio, justamente pelos desdobramentos que estão acontecendo desde a publicação da Lei 14.434, que foi do dia 4 de agosto.
Então, a partir do dia 5, a gente já tem, então, que estar obedecendo a esses pisos, né? Que é o enfermeiro, R$ 4.750, 70% para o técnico e 50% para o auxiliar. Na verdade, eu fui uma pessoa que, desde a pandemia, não só desde a pandemia, mas se tem uma coisa que eu sempre falo que é um sacerdócio, é a questão da profissão de médico e de enfermeiro, técnico e auxiliar. Você cuidar do próximo, você tem que ter o dom. Não é profissão, é um dom que você tem que ter. E a gente que trabalha no São João de Deus, principalmente que é alta complexidade, a gente vê coisas que só uma pessoa que gosta do próximo consegue fazer, no caso, o enfermeiro. Então, Elis, e tenho certeza que toda a minha equipe, a gente tem certeza da importância desse ganho para esse profissional que realmente se dedica ao próximo. O que acontece nessa situação toda? O que houve foi, estabeleceu-se uma lei. Essa lei prevê que para os hospitais públicos, somente o ano que vem esse piso vai ser pago, ou seja, tem um tempo para os hospitais se adaptarem, mas para nós que somos privados, ele veio de uma vez. No São João de Deus, que nós temos 1.900 colaboradores e efetivamente nós temos metade disso como enfermagem, o impacto vai ser R$ 2.200.000 mês. Nossa folha hoje é R$ 4.980.000. Essa folha vai passar, então, para mais R$ 2.200.000, ou seja, vai para R$ 7.200.000. Nós temos recursos para isso? Temos. A gente pode até dizer que a gente vinha num processo interessante de emendas parlamentares, a gente vinha fazendo uns trabalhos dessa questão da resolutividade assistencial, que vem permitindo que a gente pague as dívidas, que eram 133 milhões, e a gente vem reinvestindo no hospital. Porém, o que aconteceu com São João? Hoje a gente ainda paga 2 milhões e 100 de dívidas anteriores. E eu sempre falo, gente, vamos ter paciência até 2026, porque esse dinheiro que hoje a gente paga dívida, quando terminar isso, vai ser revertido para os profissionais, para a assistência, para os médicos. Então, é uma coisa que o São João tem que ter realmente um respiro para a gente poder chegar até 2026 e esse dinheiro que hoje é muito bem gerido, ele ser revertido lá para dentro mesmo, né? E aí, o que acontece? A gente precisa estar acompanhando o que está acontecendo a nível nacional, porque essa lei é a nível nacional. E a nível nacional vem acontecendo o seguinte, vários órgãos entraram não para acabar com a lei, nunca foi isso que nenhum ente quis. O que os entes vêm pedindo é ok da lei, porém, aonde vai vir o recurso? A tabela do SUS, desde 2000, não tem reajuste, a não ser para nefro e a não ser para oncologia. Paralelo a isso, né, além de não ter reajuste, nós temos uma inflação muito grande. Então, a gente não vai conseguir 2.200.000 de uma hora para outra. E a outra questão é que esses técnicos, muitas vezes, eles vão ter salários maiores do que outras categorias que não é enfermagem, mas que são supervisores, coordenadores e que vão ganhar menos que eles. Pode dar um desgaste também aí. Então a gente vai ter não só a questão da enfermagem, mas vem outras sobrecargas em termos de folha que a gente vai ter que suportar. É lei? Vai cumprir? Vai. O São João, nós estamos num comitê de guerra prevendo várias ações e essas ações, elas não estão sozinhas, algumas são individuais nossas, inclusive hoje nós tivemos assim uma ideia muito importante, principalmente sendo o São João uma referência para a região, não é hora da gente estar falando disso, mas nós estamos efetivamente fazendo diversos planos de ação. Caso essa questão da liminar, da ADI, que está hoje, né, com o ministro, ele não consiga os recursos para poder aportar esse aumento. Né? Então, a gente tem vários planos, mas eu também não posso, dia 1º agora, pagar diretamente isso aí, se eu tenho vários hospitais que estão fazendo uma estratégia para conseguir o recurso para poder pagar. Então, nós vamos aguardar essa questão da liminar. A partir daí, dependendo do resultado, a gente tem os planos de ação para começar a pagar, de acordo com a nossa capacidade, ou a gente, então, vai seguir aquilo que essa liminar determinar. Mas nós estamos nos preparando, nós temos certeza do mérito de tudo isso, e o São João ele não vai ser pego, então, no dia 1º agora, que seria realmente o vencimento do mês de agosto, né? Desembolso setembro, competência agosto, a gente efetivamente já tem muitas coisas desenhadas. Elise, eu tenho aqui uma pergunta que
ela é muito pessoal, ela é muito minha, e eu fico assim, a gente já tentou algumas entrevistas, né? Então você vem aqui pela primeira vez e é minha do jornalista. A minha pergunta é o seguinte para você, que é ao vivo, né? Quando você chegou aqui em Divinópolis, no segundo semestre de 2016, quando você sentou pela primeira vez na cadeira para você exercer a sua primeira semana de trabalho, como é que foi? O que você pensou? Você pensou, isso aqui tem jeito? Isso aqui vai ter uma solução? Ou você pensou, vou só até dezembro e aqui não fico? Porque a situação, para quem não sabe, do Hospital São João de Deus era uma situação gravíssima, né? Há alguns médicos até brincavam dizendo o seguinte, o São João de Deus ele está no CTI. Como é que você reagiu essa primeira semana e você sempre foi positiva em pensar que teria uma solução? Na verdade, assim, uma instituição, eu cometi um grande erro quando eu cheguei, porque normalmente eu tenho uma expertise de analisar balanços, de analisar os números do hospital para eu poder assumir. Eu sei aonde eu vou entrar. Então, eu assumi com diversos riscos São João de Deus. Então, eu não tinha efetivamente o patrimônio. Então, quando eu assumi, poderia ter registrado na contabilidade equipamento X, equipamento Y, e que eu não tinha certeza que estava lá. Então, eu vim com vários riscos, inclusive quando eu entrei me disseram que o déficit mensal era 1.400.000, déficit de caixa, porque o econômico, a previsão eram 28 milhões negativos no ano de 2016, nós conseguimos fechar com 14 milhões negativos. Então foi um ano ainda muito pesado. A gente vinha aí, eu tenho esse gráfico aí, vários anos efetivamente negativos, uma coisa assustadora, né? Eu... me disseram que de caixa era 1.400.000 meses negativos. Aí eu falei, opa, mas não deve ser. Se eu estou tendo um déficit de 28, a gente sabe fazer uma matemática mais ou menos. Aí eu cheguei e fui verificar exatamente qual era o déficit mensal do São João de Deus. Eram 3.400.000 meses. Eram 1.400.000 porque as contas que já não pagavam deixavam de fazer parte daquilo que efetivamente estava devedor. Não entrava no ativo ali no... Mas você sabe que eu não sei exatamente o que aconteceu. Teve uma pessoa muito importante quando eu assumi, que foi a Kênia, e ela, na época, ela era secretária de saúde, e ela falou assim, Elis, presta serviço que o resto vem, aumenta a assistência que o resto vem, depois você pensa no dinheiro. E foi assim que a gente fez. E aí a gente foi vendo como que o São João de Deus tem potencial, como que o São João de Deus tem 2 ativos maravilhosos, que chama-se corpo clínico, dedicado, envolvido. O corpo clínico respeita as diretrizes da instituição, o corpo clínico se dedica, o corpo clínico a gente liga, pede ajuda, eles vão. E a equipe de colaboradores. Quando a gente chega e esses 2 ativos, que são os maiores tesouros que nós temos, acredita na gestão, porque eles não queriam que aquele ali fechasse, e o Dr. Gilmar, que nos trouxe, né, lá de Belo Horizonte, falou, Elis, vê o que está acontecendo. E eu falei, não, isso aqui tem potencial. A gente teve um recurso do Estado inicialmente, que foi um dinheiro que estava parado de 18 milhões de reais. Eles foram passando isso para a gente gradativamente. A gente foi percebendo a capacidade de São João de Deus. E aquilo ali, vocês não têm noção do tamanho que o São João de Deus pode ser a nível de referência, de assistência, porque as pessoas gostam, as pessoas acreditam e as pessoas fazem uma boa assistência. Então, junto comigo, foi um mundo de colaboradores, à época eram 1.400, 200 médicos, a gente foi uma equipe que foi conseguindo reverter aquilo ali. E a gente mais do que nunca acredita que ele pode ser grande. Temos uma questão importante, que o nosso negócio é alta complexidade, e não é porque a gente é aborrecida, é porque a estrutura exige que seja alta complexidade, porque o custo é muito alto. A gente tem aí até um sonho muito grande de justamente fazer a complementariedade, utilizando os recursos corretos, seria a abertura do hospital regional, o hospital regional abrindo a nossa proposta, a gente vem arrumando toda a casa para participar efetivamente da licitação, para poder gerir aquele hospital ali, onde a gente deixaria esse recurso tão caro que é o São João de Deus, para a alta complexidade, para a gente poder salvar vidas que realmente precisam de recursos cada vez maiores, várias especialidades, e fazer do hospital regional um hospital 100% SUS, com investimento muito menor, com uma estrutura muito menor, mas para média complexidade.
Ô, Elis, olha só, Janete do bairro Copacabana. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de agradecer. Foi na administração de Elis, que foi muito bem atendida com 2 cirurgias neurológicas pelo SUS Fácil. Muito obrigada a todo o hospital. Fiquei internada há 30 dias, salvou minha vida. Eu sou Janete, moro no bairro Copacabana. Bom. Ô, Elis, tem mais perguntas aqui para você. Você pode resumir para a gente o que é DRG? Porque você falou essa sigla e você falou que seria importante você explicar para o telespectador que acompanha ao vivo aqui a programação da TV Candidez. O DRG, ele é uma metodologia, em alguns países ele já até está um pouquinho ultrapassado, mas hoje é o que está dentro do Brasil falando a respeito de resolutividade assistencial. Então, são grupos de diagnósticos relacionados. Então, são 860 grupos de diagnósticos. Esses grupos falam assim, então eu tenho uma pneumonia. Essa pneumonia, ela dentro do DRG, ela vem com diversas classificações. Uma pneumonia para uma pessoa idosa, obesa, que nunca se cuidou, é uma coisa. Uma pneumonia para uma pessoa nova, que tem saúde, que tem efetivamente exercício físico, é outra. Então o DRG vem separando e ele vem comparando a resolutividade de cada hospital dentro de cada um desses grupos frente a um Albert Einstein, frente a um hospital israelita, frente a uma Mater Dei. Então, eu consigo comparar em termos de atendimentos sensíveis à atenção primária. Então, eu tenho quantos por cento hoje de atenção primária dentro do São João de Deus? Hoje eu tenho 15% de atendimentos de atenção primária e, basicamente, por incrível que pareça, a gente se cuida. Questões cardiológicas, o nosso ICSAP, que são as internações sensíveis à atenção primária, é questão cardiológica, vamos procurar o posto, vamos fazer acompanhamento. Ele avalia em relação à média de permanência. Por que a média de permanência? Porque a média de permanência, ela utiliza recursos desnecessários, sendo que você poderia estar atendendo vários pacientes enquanto um paciente fica internado 10 dias, 20 dias. O AVC, por exemplo. O AVC é um grande exemplo. Linha de cuidado é a temática do São João de Deus. Cuidado centrado no paciente. A gente vai agora trabalhar com Fast Track dentro do pronto atendimento, que o foco é o paciente. Então, eu tenho o verde, o amarelo, o laranja, e a gente vai colocando os pacientes nesses espaços e a gente vai dando atenção. Então, quem que eu tenho que fazer a tomografia primeiro? É quem está no vermelho, que está no laranja. Então, a gente vai colocar o Fast Track. A gente vem com o AVC. Antes eram 19 dias de internação. Quando a gente implanta a linha de AVC, que são 10 leitos específicos, com os profissionais que efetivamente recebem esse paciente e numa janela menor de 4 horas dá o trombolítico e esse paciente é assistido pela fono, pela físio, pela nutri, pela terapia ocupacional, pelo neuroclínico, pelo neurocirurgião, essa média de permanência cai para 5 dias. E o índice de mortalidade está em 3%. E esse atendimento, nesse caso do AVC, já está ocorrendo desde quando? A do AVC, nós fomos na região, o hospital habilitado no Ministério da Saúde, foi implementado o ano passado, nós já tivemos 590 pacientes atendidos. E quantas vidas nós salvamos com essa linha de cuidado, porque chegou o paciente, já tem todo o protocolo desenhado, a equipe está esperando para que aconteça. Eu tive, inclusive, um amigo que me falou assim, me ligou não, passou uma mensagem. Eu queria fazer uma tomografia no São João. Eu falei, mas não pode, porque tem todo um fluxo e tal. Mas por que o senhor está querendo fazer uma tomografia? Um grande amigo meu. Não, é porque o meu braço adormeceu e a minha voz, minha língua está um pouco grossa. Eu falei, olha, Deus ajude que eu esteja enganado, mas eu acho que o senhor está com AVC. Vai agora para o São João de Deus, porque é porta aberta. Quem está com esses sintomas, e nós vamos começar, inclusive, um trabalho a ser feito nas escolas para as crianças ajudarem a identificar, vai embora para o São João de Deus, porque ele toma esse trombolítico, faz o exame, verificou que é AVC, entra na linha de cuidado, olha o quanto de sequela que a gente evita, quantas mortes que a gente evita. É um serviço lindo. Então, trabalha essa questão, da média de permanência, a reinternação. Por que a reinternação? A reinternação eu posso fazer um trabalho ótimo no hospital, mas se a atenção primária, se a atenção domiciliar não ajudou, não foi na casa desse paciente, viu se aquele curativo foi feito, se está tendo asseio dentro da casa da pessoa, se ela está tomando medicamento, ele vai reinternar, não é o problema do hospital, E, por fim, o custo. Então, a DRG é um mecanismo que nos compara efetivamente a grandes hospitais. Talvez a gente não vai ser 100% do DRG, porque o SUS Fácil, ele determina dias de internação mínimos para algumas especialidades, sendo que às vezes a gente poderia até fazer como hospital dia, mas eu tenho que obedecer, porque senão eu não recebo.
Então, a gente, antes, quando começou o DRG, a gente era 180% DRG, ou seja, a gente tinha problemas em 80% dos casos. Quando a gente vem revendo os processos e vem trabalhando, hoje nós estamos com 114% do DRG para chegar em 110%. Ou seja, a gente está praticamente numa excelência assistencial dentro do São João de Deus. Você diria que o Hospital São João de Deus, que em 2016, quando você chegou, estava realmente no CTI, hoje ele está completamente de alta, ele vive uma vida saudável? Claro, você já explicou a questão dessa negociação que foi feita e de 2 milhões e pouco que estão sendo pagos todos os meses, mas ele tem uma vida saudável hoje? Olha, em termos de resultado operacional, que é o EBITDA que a gente chama, ou seja, a receita menos o custo variável e o custo fixo, que efetivamente é o que uma empresa precisa ter, nós estamos saudáveis. Nós temos um resultado positivo, o EBITDA em torno de 8%, que para a saúde é excelente. Aí o resultado de uma empresa que não tem dívida é esse EBITDA menos a depreciação e eu tenho o resultado total. Então, se eu não tivesse que pagar a dívida, a gente teria um resultado aí pelo menos de 7% ao ano, que poderia estar sendo revertido. Só que depois que tem o EBITDA, eu venho com 2 milhões e 100 de dívida. Então, eu preciso de receita não operacional. Quando eu cheguei, eram 44% de dependência de receita não operacional. Hoje, nós estamos com 14%. Emendas parlamentares, para poder pagar essa dívida e, efetivamente, o São João de Deus se manter nesse equilíbrio. 2026, muda-se o cenário. 2026, ao invés de pagar 30 milhões de dívida, que foi o que nós pagamos em 2021, eu vou ter que pagar, pelo menos conforme o previsto, 6 milhões de dívida no ano. O que acontece? Eu ainda tenho problema com a CEMIG e com a Copasa. São as duas únicas fontes que eu tenho problema hoje que a gente precisa pagar, porque a nossa conta de água hoje é R$140 mil, a conta de luz hoje é cerca de R$170 mil mês. Fora o parcelamento que nós fizemos até 2020. 2021 nós deixamos de pagar de novo. Então, nós temos uma saúde financeira. O problema é o passado. O problema é o passado. Então, mas nós vamos conseguir reverter isso aí. O problema é o passado, mas que você está conseguindo readequar e negociar de uma forma muito tranquila, não vou dizer tranquila, né? Mas assim, de uma forma muito sábia, digamos assim. Isso é muito importante. O Elias, no segundo bloco, a gente sempre faz aqui uma apresentação do entrevistado de hoje. Eu vi que a gente não abordou nem a metade dos temas que foram propostos. Mas eu acho que o público sempre fica aqui um pouco curioso. Como é que é a história de vida da Elis? Você nasceu... porque a gente já está caminhando para o final do programa. Você nasceu em qual cidade? Como é que foi a sua formação? E o mais importante, como é que você veio parar em Divinópolis para gerir o Hospital São João de Deus? Como é que foi essa história toda? Só dando uma fechadinha no assunto anterior, a dívida poderia até ter sido paga. A questão é que nós pegamos um hospital extremamente sucateado. Então, tanto é que o SUS hoje ainda não foi reformado, apesar do dinheiro estar guardadinho, porque como eu não mando nos leitos e está muito cheia a saúde, eu preciso de autorização para fechar leito para a gente poder reformar. Mas a gente reinvestiu em várias coisas, instrumentais, equipamentos, e então por isso que a dívida... Então, nós estamos sempre tendo que ficar moderno, atualizar tudo no São João de Deus e ainda pagar a dívida, por isso. E só um parêntese aí, antes que você conte um pouco da sua história de vida, aproveitando que o Rubens, que é o assessor de comunicação, está aqui, é importante que as pessoas saibam que o hospital ele tem ali todas as notícias relacionadas dos investimentos que são feitos, né, de todas as novidades, né? Nós tivemos aí a questão da primeira cirurgia bariátrica, nós chegamos a informar aqui que foi com o Arilton, primeira cirurgia bariátrica pelo SUS. Pelo né? SUS. Bom que se diga isso. E é muito importante a pessoa acessar o site, qualquer, é www.c, que é o Complexo de Saúde, que são os iniciais do Complexo de Saúde de São João de Deus.org.br. Lá as pessoas podem acompanhar. Olis, como é que é a sua história de vida? Pois é, eu tenho 52 anos, sou formada em administração de empresas, na verdade, queria fazer jornalismo, mas o papai tem empresa na minha cidade, que é Patos de Minas, né? Ali Ô, Rubens, eu acho que ela foi para o caminho melhor, né, Rubens, do que o nosso aqui de jornalismo, né? Acho que você foi para o caminho melhor. Eu teria dificuldade, jornalismo, hoje eu percebo que eu sou mais de back, sou mais de trabalhar. E trabalhando com o papai, resolvi então sair para poder fazer uma pós-graduação depois de formada e fui fazer hotelaria. Eu queria conhecer os 3 setores da economia, né, que é comércio, indústria e serviço, e hotelaria você tem tudo ali dentro. Eu trabalhava com serviços à época, fui bancária há um tempo, por isso que eu gosto tanto de números, eu acho.
E a partir daí, eu que tinha que voltar para trabalhar com o papai. Você é de Patos de Minas, Sou é de isso? Patos de Minas. Não voltei mais. Me encantei, né, pela cidade grande, que foi Belo Horizonte. A partir daí, então, que foi em 97, já fiquei na área da saúde. Tive o privilégio de trabalhar na São Camilo, que era uma empresa que administrava, à época, mais de 80 hospitais. Depois nós migramos, a ProSaúde fechou 40 hospitais que não eram próprios, foi para a ProSaúde, então começou a administrar esses hospitais. Tive o privilégio, e depois que a ProSaúde fechou todas as unidades e ficou só em São Paulo, de trabalhar no Hospital Luxemburgo, de trabalhar no Hospital da Baleia, de ir para a Unimed BH fazer aí uma superintendência dos serviços ambulatoriais, que aí é que me deu todo esse contexto de atenção primária, secundária e terciária, que me encanta. Eu acredito na saúde porque se esses 3 setores andarem junto, a saúde tem solução. Eu acredito piamente nisso, né? É uma verdade. E, de repente, o doutor Gilmar, lá em Belo Horizonte, ele me ajudou em algumas questões que nós tivemos em um hospital. E aí ele me conhecia, não só ele me conhecia, como também fui indicada por uma pessoa no estado que trabalhou comigo na Unimed. Vim aqui conversar sobre São João de Deus um dia. Estava o Amarildo presente, estava o estado, estava o Denasus, um representante do Denasus, e eu vim conversar. Eu não sei o que aconteceu, não. Saí daqui empregada, assim, foi no susto. Então, eu fiz... Isso foi em 2016 ainda? Foi em 2016. E assim, não sabia nada do que... Eu entendo hoje, e a época eu sofri muito, porque eu deixei minha filha em Belo Horizonte, e eu era muito apegada, eu pensei em desistir. E eu conversei com ela, falei, eu vou desistir. Aí ela virou para mim e falou assim, mãe, não, eu estou sentindo a sua falta, a gente está sofrendo, mas é a sua missão. E a partir daí, o padre Casimiro me acolheu, a equipe me acolheu, a cidade me acolheu e a gente sonha pela cidade. Então, a gente vai fazer disso aqui uma referência em termos de saúde, uma parceria muito grande hoje com o secretário de saúde. Você já sente isso, que já está sendo reconhecida essa questão de uma referência do Hospital São João de Deus? Você já sente isso? O Estado vem dando feedbacks muito positivos do tipo de saúde que a gente vem prestando. Não é mais não é quantidade, é qualidade, é resolutividade, é fazer menos com mais, né? Eu dou um exemplo muito grande para você entender o que é fazer menos com mais. Algumas pessoas já conhecem, mas é importante para que todos entendam. Se a gente abrisse um hospital hoje com 10 leitos, esses 10 leitos têm uma capacidade de 300 diárias, digamos assim. Porque são 10 leitos vezes 30 dias, 300 diárias. Se eu tenho um trabalho feito lá no São João de Deus, em que essas especialidades todas, elas têm uma média de permanência de 5 dias, eu consigo atender 60 pacientes. Mas se a gente vem trabalhando, que é o que a equipe vem fazendo, diminuindo a média de permanência, trabalhando a antibiótico-terapia de uma forma correta, trabalhando a questão dos exames em tempo hábil, trabalhando a questão da nutrição, que efetivamente ela tem um diferencial muito grande na recuperação do paciente, a parte de fisioterapia junto com a nutrição para o desmame e automaticamente esse paciente voltar a ter uma alimentação normal. São tantas possibilidades que a gente vem desenvolvendo junto com todos para poder melhorar a assistência. Aí eu diminuo essa média de permanência, por exemplo, para 4 dias. Então, ao invés de atender 60 pacientes, eu aumento a minha capacidade de atendimento em 25%. Eu passo para 75 pacientes nesses 10 leitos. Imagina nos 370 leitos que nós temos. E esses 10 leitos, 25% a mais, com a mesma luz, com a mesma água, com o mesmo médico, com a mesma enfermagem, com a mesma estrutura. Então, isso é otimizar recurso, dar uma assistência ao paciente, quanto menos ele ficar, menos risco de uma infecção ele corre, ele vai embora para casa, fica com os seus parentes. Isso é gestão, e é uma gestão em que os médicos que são assistenciais, junto com a enfermagem e junto com os meus gerentes, a gente faz de forma integrada, cada vez achando mais soluções. Então, o Estado vem elogiando esse tipo de gestão que a gente vem fazendo. Ok, e eu percebo assim que você fica muito à vontade aqui em Divinópolis, isso mostra que você foi muito bem acolhida, e eu acho que se não houvesse também esse acolhimento, é muito fácil e perceptível de você sentir isso e talvez você não teria nem assim uma condição de continuar, porque não é apenas gerir o atual momento, é muito mais administrar um passivo
que você sabia que você pegaria, né? E como de fato você está administrando. Elis, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer aqui você, agradecer ao Jaime também aqui pela presença aqui no estúdio da TV Candidez, agradecer aqui ao Rubens e dizer que foi muito bacana essa sua entrevista. A gente pensa que 1 hora é um espaço muito grande, mas na verdade a gente consegue abordar muito pouco, né? Pelo tamanho do tema que ele é, que é um tema muito macro, ele é muito grande. Muito obrigado pela sua presença e eu peço para você agora fazer um fechamento. O que de mais importante você gostaria de deixar marcado para o telespectador que está nos acompanhando aqui ao vivo? Bom, antes de mais nada, fiquei encantada com o seu conhecimento, né? As suas perguntas são muito pertinentes. Fiquei triste que a gente tinha alguns assuntos importantes para abordar, né? Mas peço que sejam abertos novos espaços para os meus gerentes também explicar vários processos para facilitar para a população essa questão do acesso. Durante a pandemia nós recebemos aqui o Marconi, que veio aqui. Isso. Foi até você que sugeriu. Foi. E depois, um mês depois, veio aqui o Eduardo, que é o doutor Eduardo Mata, que é do chefe da nefrologia, também veio. Que foi aberto o espaço. Foram locais muito agravados devido à pandemia, né? E assim, só você está falando o resultado do São João, enquanto no país nós tivemos um índice de mortalidade de pacientes entubados em CTI em termos de 60% a 70%, o São João, a gente está fechando os números, pode ser que varie um pouquinho, foi somente 18% de mortalidade. Isso para você ver como que a assistência do São João está efetiva. Mas agradecer realmente, eu acho que entender a saúde é importante, né? As pessoas darem essa oportunidade, reiterar para a enfermagem que a gente está pensando, a gente tem muito carinho por essa equipe e se Deus quiser nós vamos chegar a bom termo em relação a isso. Se não for de uma vez a gente vai conseguir chegar porque a gente valoriza muito esse profissional. E dizer para a população o seguinte, tenho certeza que vocês têm dentro do São João de Deus uma equipe que não pensa só 8 horas enquanto está ali dentro, é 24 horas. A gente trabalha em prol de uma saúde cada vez mais digna, de uma saúde cada vez mais efetiva, com recursos sendo aplicados de uma forma que possa otimizar cada vez mais atendimento. Então, o amor que a nossa equipe tem à saúde, à inovação, a trazer mais solução, é um amor muito grande. Então, vocês podem ter certeza que a cada dia o que nós pudermos fazer para cobrir os vazios assistenciais, mesmo às vezes a gente não tendo governabilidade no leito, não tendo governabilidade em algumas coisas, isso vai ser feito, porque o que a gente mais faz é trabalhar em prol desse São João, que é realmente assim o amor da nossa vida e essa região como um todo. E eu te peço para você colocar no ano que vem aqui, você voltar no programa, né? Para voltar a fazer um novo balanço e abordar os outros assuntos que não foram abordados aqui hoje. Perfeito. Muito obrigada, Samuel. Obrigada ao telespectador, né, que nos ouviu aí. E qualquer dúvida, a gente está à disposição para poder tirar. Obrigado, Elis, mais uma vez pela presença. Eu lembro a todos que a nossa reprise você acompanha sábado a partir de 1 da tarde aqui na TV Candidez. Breve, essa entrevista também vai estar no nosso canal no YouTube. Boa noite, muito obrigado, Elis. Para você que nos acompanhou, muito boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.